Oi, pessoal. Iniciamos a última aula de Princípios da Neurociência. Hoje eu vou falar sobre um comportamento que ele já foi mencionado aqui no decorrer da disciplina, que é o sono. É, ele tem algumas bases evolutivas interessantes e também, quando a gente pensa em sono, a gente tanto fala sobre o sono adequado, o saudável, o que é esperado, e os problemas relacionados. Então, eu vou trazer um pouquinho disso, tá? É uma coisa simples. Então, só para vocês entrarem um pouquinho mais nesse assunto, porque eu acho que ele pode ser interessante para muitos de vocês. Na verdade, deveria ser interessante para todos, porque vocês, enquanto futuros profissionais da psicologia, vão se deparar com muitas demandas relacionadas ao sono, não só a transtornos relacionados, mas também a questões mais gerais, assim, de adaptação, de rotina, de hábitos, né? Então, ele é um elemento, eu diria até que central, quando a gente fala sobre acompanhamento psicológico e também sobre tratamento psicológico no geral. É um aspecto importante da gente investigar com o paciente e também tentar ajustar quando necessário. Até no trabalho que eu deixei para vocês, né, do bimestre de pesquisa em relação a neurociências, alguns pesquisaram sobre sono, né, e é bem interessante, assim, a gente investigar sobre a privação, os efeitos da privação em comportamentos, em aspectos e processos emocionais diversos, e também os aspectos cognitivos que são impactados. Então, na verdade, é um assunto que ele não só é interessante, como ele também é bastante pertinente aqui na nossa área, né? Bom, o sono e as necessidades de sono são controladas por dois processos diferentes, os circadianos e também os homeostáticos. Os processos circadianos, eles já foram mencionados também, eu já falei sobre o ciclo circadiano para vocês. Eles são regulados por esses ciclos de luminosidade, que tem no núcleo supraquiasmático do hipotálamo dos mamíferos esse reloginho interno, né? O reloginho biológico que a gente chama, que é aproximadamente 24 horas. E também os processos homeostáticos, eles fazem aumentar a necessidade de sono na medida em que aumenta o tempo de vigília e diminui o tempo de sono do indivíduo. Então, quanto mais acordado a gente fica, mais a gente necessita de sono no futuro. Então, é uma forma de equilibrar as necessidades orgânicas. Existe uma grande variabilidade individual em relação ao padrão de sono, em relação à necessidade de sono. Vocês vão ver aí na literatura, dentro das neurociências, se fala que um adulto, tá? Um adulto necessita entre 7 a 9 horas de sono, que isso seria um período ok, assim, né, de sono dormido mesmo, de noite dormida, mas nem todo mundo vai se encaixar nesse padrão. Tem pessoas que conseguem se sentir bem e descansadas um pouquinho, dormindo um pouquinho menos, mas tem pessoas que vão precisar de mais. Então, a gente tem, por exemplo, uma variação mais ou menos de 5, 6 horas dormidas por noite, até 10 a 12 horas de sono por noite, para que durante o dia a pessoa se sinta produtiva, capaz de prestar atenção, capaz de fazer as coisas que ela precisa fazer. É bom investigar com os pacientes de vocês qual é o padrão de sono e como é que eles observam essa necessidade de sono, porque em alguns transtornos mentais específicos, como por exemplo na bipolaridade, a gente tem uma necessidade diminuída de sono quando o paciente está numa fase de hipomania ou de mania. Então, o paciente ele vai dormir umas 3, 4 horas no máximo, até menos às vezes, mas ele não vai sentir que ele dormiu pouco, ele não vai sentir que precisa dormir mais, ele vai ficar mais ativado. A gente chama de ativação noturna, que a pessoa tem muito mais energia para fazer atividades, se engajar em atividades, mesmo no período noturno, sem sentir cansaço. Isso é problemático. Então, a gente precisa conhecer esses padrões, porque se identificar esse tipo de padrão num paciente, tem que fazer as intervenções mais adequadas. O sono, ele é importante, ele tem algumas funções primárias, assim, né?
na manutenção da nossa saúde. Então, nesses quadros em que há uma alteração do sono, como por exemplo na bipolaridade, como eu falei, é bem necessário fazer algum tipo de intervenção, tá? Quais que são os principais ou os mais comuns problemas relacionados ao sono? A gente tem a insônia, que é a mais clássica, né? Que todo mundo já deve ter ouvido falar, se é que vocês já não tiveram em algum momento da vida. A insônia é uma experiência muito comum, assim, em partes por questões comportamentais, em partes por questões contextuais e ambientais. Cerca de 1/3 da população adulta tem pelo menos alguns dias de insônia clinicamente significativa durante um ano, isso é bastante, né? Então, pensar aí que 33% da população adulta vai ter insônia que seja significativa, que cause algum tipo de prejuízo. A insônia, ela é a dificuldade de adormecer, a gente chama isso de insônia inicial. Ela também pode ser a dificuldade de permanecer adormecido, que tem um sono entrecortado, que a gente tem aquela pessoa que até pegou no sono rápido, mas depois ela não consegue manter o sono, ela acorda muitas vezes. Ou então pode ser caracterizada pelo despertar muito precoce, acordando de madrugada, entre 3 ou 5 horas da manhã, mas não consegue voltar a dormir, que daí a gente chama de insônia terminal. Então, são pelo menos 3 tipos, né, subtipos, eu diria, de insônia, que podem ser padrões antes de dormir, ou para dormir, padrões durante o sono, ou padrões de corte desse sono, de quebra desse sono, e não conseguir fazer a manutenção do sono para além de se despertar. E tem pessoas que têm todos os tipos, né, que é tão difícil para começar a dormir quanto é para continuar dormindo depois que acorda. Bom, sobre isso, não só interessa a redução da quantidade de sono, mas também a qualidade do sono e a sensação de ter tido um sono reparador. Então, quando a gente avalia um paciente em relação ao padrão de sono, como é que ele apresenta esse comportamento no geral, a gente investiga quantas horas ele dorme por noite, geralmente, em média, como que ele avalia qualitativamente esse sono. Então, é um sono que se mantém, é um sono quebrado, é um sono leve, é um sono profundo, inquieto, né? E também, se quando ele acorda, ele se sente bem, ele se sente descansado, sente que foi reparador, ou ele se sente cansado, ele queria dormir mais. A gente tem que avaliar esses 3 pontos principais. A insônia, ela pode ser aguda, de alguns dias até 3 meses, então é um período mais curto, mas ela também pode ser crônica. A partir de 3 meses, a gente conta que ela já está sendo crônica ali, né? E é muito mais difícil de manejar, de lidar com ela. De um modo geral, independente do tipo de insônia, isso traz prejuízos no funcionamento diário e piora na qualidade de vida em decorrência do sono ruim. É muito comum que a gente fique mais mal-humorado, mais cansado, menos disposto, com a atenção e a concentração mais prejudicadas, né? E, de um modo geral, a gente acaba não fazendo comportamentos ou hábitos que são saudáveis, que são bons, atividade física, né, em outras mudanças aí na nossa rotina, né? Eu tive uma paciente que ela tinha a insônia muito crônica, assim, tipo, de mais de um ano sem conseguir dormir. Não dormia bem, não dormia muito, mas ela tinha um quadro muito grave de depressão. Então foi bastante complicado fazer o manejo dessa situação, assim. Por isso que é bom, às vezes, a gente tentar começar bem pelo básico, né? Pelo manejo do ambiente, pelos fatores que podem facilitar ou dificultar mais diretamente o pegar no sono e o se manter dormindo. No Brasil, de 10 a 40% da população traz queixas relacionadas à insônia e 5% de insônia crônica. Isso é bastante, né? Em torno de metade dos quadros de insônia
tem associação transtornos psiquiátricos, então depressão, transtorno de ansiedade, alguma fobia, dependência química, bipolaridade, dentre outros. Ou então tem associação com condições médicas, obesidade, alguma doença crônica ou dor crônica, refluxo, dificuldade respiratória, insuficiência cardíaca, hipertrofia prostática, tem a ver com a questão da postura também, de como a pessoa consegue ficar, né, e se manter. E a insônia ocorre mais comumente entre mulheres, idosos, pessoas de baixo nível socioeconômico, pessoas divorciadas ou viúvas, e também internados em hospital ou pessoas em prisões. É um grande espectro, né, de pessoas aí que podem ser mais vulneráveis, mais suscetíveis a desenvolver insônia em algum momento da vida. E aí, o que atrapalha, né? O que dificulta a melhora desse paciente? Ou o que é um fator de risco? O que aumenta a probabilidade dele ter insônia? Hábitos inadequados, como dormir muito durante o dia, ou acordar em horas diferentes a cada dia. Por isso que um dos pontos fundamentais na terapia é também o estabelecimento e a manutenção de uma rotina. O uso excessivo de café durante o período noturno também pode atrapalhar bastante algumas pessoas. Mas eu sinto sono quando tomo café. Tá, não pensa que tu é a regra, né? Tu é a exceção. Uso abusivo de álcool ou outras substâncias. Nossa, o álcool tem vários estudos interessantes. Eu até poderia ter elencado algum aqui, mas não me lembrei na hora. Tem vários estudos interessantes demonstrando que tomar uma tacinha de vinho ou alguma coisinha assim, mesmo que pareça muito pouco, altera bastante a qualidade do sono e a manutenção do sono no decorrer da noite. Comer demais à noite também pode prejudicar. Realizar tarefas e atividades muito tensas no período noturno também podem prejudicar. E até atividades que exigem mais gasto de energia, assim, né? Mais atenção. Por exemplo, tem pessoas que dão aula de noite, ficam muito agitadas durante a aula, então quando chegam em casa não conseguem dormir, não conseguem desligar. Então, dependendo da atividade que é exercida no período da noite, isso também pode aumentar o risco de desenvolver insônia. Bom, além da insônia, a gente tem transtornos associados à apneia. A apneia, que vocês já devem ter ouvido falar também, tem a ver com pausas respiratórias curtas. São alguns segundos ali, quase até 1 minuto, pode chegar, em que a pessoa para de respirar. Então, a respiração, que é um processo natural, automático, ela cessa por algum motivo, tá? E aí, nesses episódios, geralmente a pessoa ronca, a saturação sanguínea do oxigênio cai e frequentemente ocorre um breve despertar. Pode ser que a pessoa dê aquela acordadinha, um susto, mas volta a dormir. Para o diagnóstico, é necessário que ocorram pelo menos 30 episódios de pausas numa noite, tá? Isso é bastante. Só que num paciente que tem apneia do sono, em média, ele vai ter ali umas 200 pausas por noite. Isso é muito. E essas pausas respiratórias produzem, em média, entre 400 e 500 rápidos despertares, alterando gravemente a arquitetura do sono, o que impede um sono restaurador e, como consequência, vai produzir cansaço, irritabilidade, dificuldades de concentração durante o dia seguinte. Então, todas aquelas consequências que a gente já consegue supor aqui, né, de uma noite não bem dormida. As pessoas que têm apneia do sono se queixam de constante sonolência, dores de cabeça, fadiga, irritação durante o dia. Durante o sono, aquela pessoa ronca muito, tem pausas respiratórias prolongadas e que fazem até um barulho, né? Fazem um ruído às vezes. O sono fica muito agitado, a pessoa pode apresentar sudorese, né? Suor também. E independente do calor, independente da temperatura do ambiente. E para confirmar a apneia, tem que ser feito um estudo polissonográfico. Então, são aqueles estudos de eletroencefalografia para medir, né, fazer essas estimativas em relação ao sono, tá?
Se estima que cerca de 9% da população masculina de meia idade e 4% da população feminina após a menopausa sofra da apneia obstrutiva do sono. Um terceiro transtorno relacionado ao sono, né, um terceiro problema é a narcolepsia. Não sei se vocês já ouviram falar. Esses tempos, uma pessoa me procurou para saber para fazer um diferencial, se ela tinha narcolepsia ou se ela tinha depressão. E isso é bem interessante, porque o neurologista que atendeu ela, ele deu o diagnóstico de narcolepsia. Então, ele passou uma medicação específica para narcolepsia. Só que ela desconfiou do diagnóstico, porque para ela fazia mais sentido que fosse um problema de sono relacionado à depressão, porque ela tem depressão persistente, já teve muitos episódios depressivos durante a vida. Então, ela veio tirar essa dúvida comigo, e daí eu precisei fazer a avaliação pelos sintomas, né, pela apresentação geral dos sintomas, para identificar e para sugerir uma segunda avaliação com outro neuro, né? Mas o que é a narcolepsia, para quem nunca ouviu falar? São ataques diurnos de sono REM. O sono REM é o Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos. É uma fase do sono, que faz parte aí do nosso sono durante a noite, que a gente tem ainda o movimento dos olhos, né? Então, a gente tá com o olho fechado, mas é aquela parte em que a gente tá dormindo e se alguém tá nos olhando, o nosso olho parece estar mexendo, tá? De olho fechado, tá, gente? Por favor. Não é tão assustador assim quanto parece que eu falei, como eu falei, né? Então, são esses ataques diurnos de sono com o sono REM, na fase de sono REM, envolvendo sonolência intensa, como se a atividade neurofisiológica característica do sono REM invadisse a vigília. Então, a pessoa está acordada, ela está fazendo alguma coisa, vivendo o dia dela, e ela simplesmente dorme, apaga nessa fase REM. Além da sonolência diurna, a narcolepsia se manifesta clinicamente por ataques de cataplexia, que é uma crise imperceptível de fraqueza de grupos musculares, queixo, cabeça, joelho. Então, é como se a pessoa simplesmente perdesse as forças de alguma parte específica, de algum grupo específico. Então, ocorre a queda da mandíbula, da cabeça, fraqueza nos joelhos e, eventualmente, queda abrupta e completa no solo. É quase como um desmaio, tá? Então, não é um desmaio, porque tem a ver com essa cataplexia, que é mais muscular, mas a apresentação, assim, se tu observa alguém entrando nesse ataque de cataplexia, é como se a pessoa estivesse desmaiando. Então, é bem preocupante e também pode ser bastante perigoso, né? Também podem acontecer alucinações hipnagógicas ao adormecer ou hipnopômpicas ao despertar. Então, a pessoa pode ter alguma alteração de percepção auditiva, visual, tátil, quando ela está acordando daquele ataque ou quando ela está apagando, quando ela está entrando nesse sono REM. Esses ataques de sono da narcolepsia costumam ser desencadeados por emoções fortes, riso, raiva, até excitação sexual. Então, picos intensos de respostas emocionais podem também estar associados à crise. Surgem geralmente na adolescência e mantêm-se ao longo da vida, ocorrem numa parcela muito pequena de adultos, entre 0,02% a 0,1%, com leve predomínio no sexo masculino, e a causa está associada principalmente à perda precoce de neurônios do hipotálamo, que são secretores de hipocretinas, relacionados a possíveis mecanismos genéticos e autoimunes. Então, tem uma base mais neurobiológica aí para a causa dessa narcolepsia, diferente dos outros problemas que eu mencionei anteriormente. E aí, para fechar, né, os transtornos do sono, não poderia deixar de mencionar a paralisia do sono, que ela é apavorante, né, para quem tem, causa revolta e para as pessoas que têm muitos episódios de paralisia do sono ao longo do tempo. E é aquela sensação da pessoa acordar, né, despertar do sono,
mas não conseguir se mexer, não conseguir falar, não conseguir se mover. Então, é estar preso dentro do próprio corpo, ainda que desperto. E tem, muito comumente, também algumas alterações no sentido de percepção. Então, a pessoa pode ver alguém em cima do peito dela, apertando para ela não poder se mexer, ou sufocando ela, pode ver alguma figura meio fantasiosa, né, meio folclórica, na cama, na ponta da cama, olhando ela, ou falando alguma coisa. Então, acaba sendo uma experiência que muitas pessoas associam ao sobrenatural, porque tem essas alterações de percepção, que nada mais são do que uma alucinação. A alucinação é algo totalmente comum, algo que todas as pessoas vão ter em algum momento da vida e que são muito facilmente explicadas nessas fases do sono, né? Nas fases de alteração do sono. Mas muita gente aí, né, em muitos contextos culturais, as pessoas tentam atribuir essa experiência a algo sobrenatural. Bom, não é, né? É só algo do cérebro. O cérebro faz coisas naturais bastante interessantes, bastante curiosas. Então, a paralisia acontece quando há um descompasso entre o mecanismo cerebral e o mecanismo de ativação do músculo. Por quê? O que acontece é que no processo de dormir, existe uma sincronia, uma harmonia entre dois mecanismos diferentes, que é o mecanismo, os processos cerebrais, no geral, inclusive atenção, percepção, processo de pensamento e etc. E os mecanismos de ativação muscular, porque se a gente não tivesse como desligar, bem entre aspas, a ativação muscular durante o sono, seria um caos. Imagina, então, a gente tá com o cérebro dormindo para se limpar, bonitinho lá, mas os músculos estão a mil, então daria muito erro, assim, né? Daria muito problema, muito acidente. Que é mais ou menos pensar numa pessoa sonâmbula, por exemplo, que não tenha, não inativou os músculos ali no decorrer do sono. Então a pessoa sai andando, sai fazendo coisas, é um perigo, né? Então, na paralisia do sono, tem um descompasso entre esses dois processos ou mecanismos, a partir do cérebro, todo, dos processos mentais e a ativação muscular. Como se esse interruptor fosse apertado, mas a luz não acendesse. Né? Basicamente, essa analogia. A paralisia do sono ela acontece ou no início do sono, ou nos primeiros minutos ao acordar. Então, tu pode ter dormido a noite inteira e no despertar ter a paralisia, ou então no primeiro momento ali, logo que pegou no sono. Então, a pessoa, ela fica alerta, mas o músculo não responde, porque tem esse descompasso que eu falei. Pessoas com ansiedade ou com transtorno de estresse pós-traumático têm mais suscetibilidade, têm mais predisposição a apresentar paralisia do sono. Então, são esses pacientes que a gente provavelmente vai encontrar com mais experiências de paralisia, tá? E aí, para fechar, por que a gente tem que avaliar sono? Por que a gente tem que acompanhar e monitorar as condições de sono e de despertar, né, de vigília de um paciente? Porque o sono tem funções importantes, né? Então, ele não é perda de tempo. Nossa, eu já cansei de ouvir. Agora até que não tanto, acho que isso melhorou nos últimos tempos. Mas até um período, acho que talvez a pandemia, talvez um pouquinho antes, eu cansava de ver coach, essa galera aí, né? E eu ia falar com todo respeito, mas não, sem respeito nenhum, não me agrada pensar em pessoas que não estudam e saem disseminando informação falsa. E muitos disseminavam informação de que dormir não é uma necessidade, de fato, tu pode dormir menos e ser mais produtivo, né? Então, estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles dormem, empreenda enquanto eles dormem, como se dormir fosse um luxo, assim, né? Que a pessoa não pode se dar. Bom, dormir é um luxo,
mas não no sentido de que só alguns merecem, é que na verdade todos deveriam dormir e nem todo mundo consegue, é luxo nesse sentido. Então tem um consenso de que o sono ele é de vital importância para os animais no geral. Também tem concordância de que tanto os comportamentos de sono, a imobilidade comportamental prolongada, a elevação do limiar para reações, a adoção de determinadas posturas, a reversibilidade comportamental rápida provocada por alguns estímulos, como aspectos genéticos, bioquímicos e fisiológicos relacionados ao sono, são muito conservados na evolução, pensando em várias espécies. Embora haja algumas diferenças importantes entre alguns aspectos, né, considerando invertebrados e vertebrados, mas no geral a gente vê a mesma grande importância, né? Intuitivamente, a recuperação de energia empregada no período de vigília sempre foi considerada uma das principais finalidades do sono, e ainda há concordância sobre isso. Porém, mais recentemente, outras funções também têm sido sugeridas, então o sono não seria só para recuperar a energia gasta durante o dia. Também se sugere que ele ajuda na promoção do metabolismo e da plasticidade sináptica, síntese de macromoléculas e proteção contra o estresse da vigília. Em particular, em mamíferos, o sono tem sido associado à promoção de plasticidade neuronal e em insetos, ao aprendizado e à memória. Isso significa que, quando a gente dorme, muitas coisas importantes acontecem a nível cerebral e a nível sistêmico. E uma das coisas mais importantes que a gente fala, né, num termo mais senso comum, é a lavagem cerebral. Não no sentido que as pessoas falam, né, passou por uma lavagem cerebral. Não. Essa lavagem, ela é, de fato, uma lavagem no sentido de que sinapses, células, né, coisas importantes ali, que foram estabelecidas no decorrer do dia ou dos últimos dias, vão ser reorganizadas conforme necessidade, para o cérebro não ficar guardando um monte de conexão e sinapse inútil, e para poder fazer bom uso daquilo que de fato vai ser importante ou foi importante a partir da sua experiência. Então a gente aprende, lembra, memoriza, resgata as informações, porque em algum momento, depois da nossa experiência de aprendizagem, ou a nossa vivência, né, o cérebro se limpou para poder reorganizar essas informações e para a gente retomar essas informações no futuro. Então, nesse sentido, é bastante importante. Não dá para ignorar o sono, necessidade de sono, não dá para diminuir o tempo de sono, só porque a gente acha que dá para aproveitar melhor o tempo, tá? Pensando em vertebrados, mamíferos, grupos específicos, enfim, a gente tem algumas diferenças nos padrões comportamentais, né, de sono. Predadores pouco vulneráveis tendem a ter sono mais profundo, enquanto presas permanentemente em perigo apresentam um sono mais superficial, mais leve e facilmente interrompido. Mamíferos marinhos, que necessitam respirar pelos pulmões, como os golfinhos, por exemplo, eles têm microsonos, né, ou dormem com apenas um dos hemisférios cerebrais, mantendo a atividade motora basal ou intermitente para evitar o afogamento. Olha só que interessante, né? Então, os padrões de sono são diferentes em animais diferentes, de acordo com o contexto, com o habitat, com a função desse organismo naquele meio. E com as pressões seletivas, a evolução foi moldando o padrão de sono às demandas comportamentais de cada animal. E aí, quando a gente fala em mecanismos, né, em questões evolutivas mais específicas, os mecanismos bioquímicos que controlam o sono são conservados na nossa evolução filogenética, e por conta disso, os neurotransmissores acetilcolina, glutamato, noradrenalina, dopamina, serotonina, histamina, adenosina, GABA e também a orexina estão presentes em uma grande variedade de animais, exercendo funções centrais e complexas na regulação do ciclo sono-vigília. Então, esses neurotransmissores são muito importantes também para a função do sono. E muitos aspectos do sono são fortemente controlados por mecanismos genéticos,
sendo esse controle da natureza poligênica. Então, não existe só um gene, existem muitos genes associados a esse mecanismo. E os genes e mecanismos genéticos de controle do sono foram bastante conservados na evolução filogenética. Então, a gente herda de espécies anteriores muitos desses mecanismos. Se observa também, por exemplo, alguns padrões do sono REM já em répteis. Então, assim, tem coisas que a gente acha que são muito complexas, né, no mecanismo do sono. Ah, será que só os humanos têm? Que na verdade não. Na verdade, muito anteriormente, nessa cadeia evolutiva, já tinha ali algum aspecto que permitia certos padrões de sono, tá? Então, é isto que eu queria trazer. É mais um assunto que não tem como aprofundar muito, porque, enfim, né, o tempo não permite, mas que no futuro, em neuropsicologia principalmente, eu acabo trabalhando melhor, né, trabalhando um pouquinho mais, também em relação às intervenções, né, o aspecto mais clínico, também dá para trabalhar em outras disciplinas de uma forma um pouquinho melhor. Espero que vocês tenham gostado do tema e da disciplina num todo. Achei muito legal poder ministrar ela. Muitos assuntos interessantes, né, bastante atuais. Espero que para vocês também tenha sido tão bom quanto foi para mim. Certo, gente? Então, é isso. Um bom descanso. Até o próximo semestre. Beijos.